Olá, eu sou a Aline Souza e vim falar com vocês sobre os principais desafios das empresas familiares do nosso ponto de vista da consultoria em comunicação empresarial. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês conseguirem visualizar os slides que nós preparamos carinhosamente para este momento. Primeiro eu quero explicar para vocês que aqui na Make Brands, a trajetória do nosso cliente ela começa pelo anseio por uma comunicação efetiva, moderna, inovadora. Durante o processo ele se encanta, ele descobre o potencial do negócio dele e depois que a gente vai embora, a gente deixa um legado, que é a profunda transformação dentro daquela empresa. Ela se torna mais significativa para os seus colaboradores, para a sociedade de maneira geral e, claro, para os seus clientes. Eu não vou ficar me prolongando aqui em nos apresentar os nossos currículos para vocês, mas caso vocês queiram saber mais, aqui na descrição do vídeo terão os nossos links dos nossos LinkedIns e das nossas empresas, ok? É importante falar que 90% das empresas são familiares, de acordo com dados do IBGE, dados do Sebrae, a gente sabe que tem muito essa raiz familiar iniciando os negócios e que com o tempo muitas vezes isso se perde ou isso perdura e varia muito da criação dessa empresa, do formato em que ela foi construída, sua cultura foi consolidada, mas também das decisões que o fundador e que quem está gerindo ali o negócio está tomando. O fato é que os desafios são grandes e um dos principais, vou começar por esse para a gente esquentar aqui os motores, é a luta para separar família e trabalho. Então, a comunicação da empresa familiar, ela tende a fazer com que as coisas se misturem e que elas sangrem juntas. Isso pode significar trabalho sem fim, ausência de equilíbrio da vida pessoal e profissional e muitos problemas, muitos debates. Os pares e sua diferente visão. Os papéis eles podem ser muito confusos, a falta de clareza em torno da tomada de decisão, o que cada um faz, até onde aquela pessoa pode agir, e isso é extremamente perigoso. Às vezes, quando os funcionários percebem, eles começam a ir mais para um do que para outro, dependendo da maneira que eles querem que aquela decisão seja tomada, e isso deve ser analisado meticulosamente. O poder, ele muitas vezes é centralizado no fundador. Então, o que acontece? As decisões, elas são tomadas pelo fundador. Ele coordena, ele gerencia, e o ideal é que ao longo do tempo, à medida que o negócio for crescendo, crie-se uma hierarquia e ele consiga melhorar isso, para que ele garanta mais eficácia organizacional, consiga trazer ali um processo, formatar as tarefas, formatar o modelo que ele quer de gestão, mas que ele passe um tanto desse poder para as outras pessoas. Existe também a relutância em contratar pessoas de fora da família, mas em algum momento a empresa vai precisar, é hora de trazer especialistas externos em contabilidade, finanças, operações, marketing, recursos humanos. Se isso não for feito, a empresa não vai para o próximo nível. Existe também uma questão bem importante de falar aqui, antes de irmos para soluções, é que o mercado ele está mudando e a gente vê que existem 5 gerações convivendo ao mesmo tempo, né, nesse momento aqui que nós estamos, em 2022, e desde a geração alfa, que ainda não está no mercado, e tem ali toda a questão dos adventos tecnológicos, da internet e tal, já mais arraigada, a gente vai crescendo ali, vendo a geração Z, que está entrando no mercado, está se consolidando ali como força de trabalho, a geração Y, X e os baby boomers. E aí, cada um vai ter sempre uma visão, tá? Então, as marcas envolventes, elas vão atrair os alfa, a geração Z, pouquinho também do Y, tá? As marcas experimentais, daí já são mais a cara de Z e Y. E
elas também podem comunicar em certa instância com a geração X, tá? Mas quando a gente fala de marcas estabelecidas, isso conecta totalmente com a geração X e com os baby boomers. Então, tem essa mudança na visão das pessoas, uma mudança de mercado também, que os consumidores são pessoas. Então, isso daqui não vale só para as equipes, mas também para o público final. E isso é muito importante de ser considerado. A gente nunca viveu um momento em que todas essas gerações estivessem simultaneamente juntas, convivendo. E talvez vocês estejam pensando, tá, mas como que a gente amarra tudo isso? E como que a gente soluciona? Como que eu vou fazer para minha empresa que é familiar crescer, prosperar, como a Aline está falando? E agora eu vou trazer aqui para vocês algumas alternativas. Então, segmente claramente as atividades. É como está ali no nosso GIF, cada um no seu quadrado. Então, para minar conflitos, a gente precisa ter escopo, precisa explicar até onde cada um deve ir. E se alguém desviar de função, desviar de departamento, a gente consegue enxergar isso mais claramente. A gente também precisa evitar a interferência de parentes que não atuem na empresa. Então, típico almoço familiar em que as pessoas que não trabalham no negócio, elas se sentem à vontade para opinar no gerenciamento da empresa, isso não deve acontecer. A gente precisa mostrar limites. Isso é separar vida pessoal de vida profissional também. A gente precisa definir missão, visão, valores. Falei um pouquinho sobre as mudanças nas gerações e acabei não falando de algo essencial que eu deixei para falar nesse momento agora, que é sobre a gente definir os valores que regem o negócio, ter esses valores acessíveis, ter essa missão clara, porque isso auxilia muito no entendimento do propósito, na razão de existir da empresa e, claro, nas decisões diárias, porque muito mais do que colocar uma plaquinha na empresa ali com visão, missão e valores, isso tudo deve ser vivido. Estruturar os processos organizacionais, então contar com processos estruturados, isso guia o time de colaboradores, isso garante que, independentemente da geração, da equipe que compõe o corpo diretor, a gente vai conseguir fazer o negócio caminhar. Isso vai ser levado a sério, de acordo com aqueles valores idealizados, de acordo com todos os outros componentes, elementos que eu trouxe ali antes. Tomar decisões pautadas na razão. Gente, eu sou empresária, eu sei como é. Você age muitas vezes com o coração, porque negócio é parecido com filho. Mas em momentos decisivos, em crises, em planos de expansão, o corpo gerencial ele precisa racionalizar. Então, o melhor é analisar os cenários, agir sempre em prol do melhor para todos e ter muita inteligência emocional. E a gente precisa pensar na hora de passar o bastão, planejar a sucessão. As empresas familiares elas precisam ter uma estratégia, pensar em como a próxima geração vai levar isso adiante. Os herdeiros eles devem ser educados o suficiente para liderar a empresa em direção ao lucro, ao crescimento, se eles quiserem, é claro, porque muitas vezes isso não é a vontade deles e a gente não pode obrigar ninguém a sonhar o nosso sonho. Então, se for necessário, ajuda de terceiros para facilitar isso, para que você consiga fazer isso com menos esforço, não hesite em buscar. E tem uma questão assim que é muito clara para nós. A gente trabalha com empresas diversas e a gente vê que não adianta a gente ficar com o discurso sem prática, não adianta falar uma coisa, mas na hora que a situação aperta, agir na emoção e não utilizar aquilo que está lá da visão, da missão, dos valores e aquilo que a gente planejou a nosso favor. A cultura, ela come a estratégia no café da manhã, já diria Peter Drucker. E a gente precisa levar a nossa cultura a sério. Isso deve ser nosso mantra, deve ser realmente algo que a gente faça o possível para guardar. Dúvidas, comentários, sugestões, estamos à disposição. Como eu já falei, a gente vai deixar os nossos links. Tem aqui o nosso QR Code também da Make Brains. E nós também temos um outro projeto de empreendedorismo feminino, que é o Deixa Brilhar, que vocês podem encontrar por meio do Instagram e do LinkedIn também, ok?
Espero ter contribuído, espero que tenha sido um conteúdo útil. Continue nos acompanhando para a gente poder compartilhar um pouco mais do nosso conhecimento com vocês. E se precisarem de consultoria em comunicação empresarial, precisar ajudar você aí com o alinhamento da estratégia de crescimento dessa sua empresa familiar, conte conosco. Vai ser um grande prazer ajudar.